Olá, bom dia! Estamos aqui no nosso devocional dos Salmos e hoje é o Salmo de número 38, que diz assim: Oração do pecador arrependido. Diz assim: Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me corrijas com cólera, porquanto as tuas flechas cravaram-se em mim e a tua mão se abateu sobre mim. Por causa da tua ira, não há parte ilesa em meu corpo, não há saúde nos meus ossos, em consequência do meu pecado. As minhas culpas me afogam, como fardo pesado, tornaram-se insuportáveis para mim. Minhas feridas cheiram mal e supuram devido à minha insensatez. Ando encurvado e todo abatido, o dia inteiro perambulo e pranteio. Estou sendo consumido pela febre e sinto todo o meu corpo enfermo. Estou esgotado e ao extremo, ao quebrado. Minha alma geme de angústia. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios, nem mesmo meu suspiro te é oculto. Meu coração palpita e as forças se afastam do meu corpo. Até a luz dos meus olhos me abandonou. Meus companheiros e amigos me evitam por causa da doença que me aflige, e os meus vizinhos se mantêm à distância. Armam laços, os que desejam atentar contra a minha vida. Os que me querem mal proclamam a minha ruína, dedicam o dia todo a planejar calúnias. Eu, todavia, como um surdo, não ouço, como um mudo, não abro a boca. Fiz-me como um homem que não percebe o que ocorre à sua volta, e sua língua não sabe replicar. Em ti, Senhor, espero, tu me responderás, ó Senhor meu Deus, pois eu declarei, ouve-me, ó Senhor, para que tais pessoas não se divirtam por causa do meu sofrimento. Porquanto estou a ponto de tropeçar, e a minha dor me acompanha sempre. Sim, confesso a minha culpa, estou aflito em razão do meu pecado. Sem motivo algum acumulei numerosos inimigos, e muitos injustamente me odeiam. Os que me pagam o bem com o mal caluniam-me, porquanto sigo o que é bom. Senhor, não me abandones. Meu Deus, não fiques tão distante. Vem depressa em meu socorro, ó Senhor, meu Salvador. Bom, nesse salmo, Davi ele está orando a Deus e pedindo socorro, pedindo que o Senhor não o abandone, que o Senhor não o castigue. E ele está confessando uma culpa, confessando um pecado. Sabe, o que eu entendi desse salmo é que ele pecou contra Deus, ele fez algo que entristeceu a Deus, e ele, como servo do Senhor, como uma pessoa que tinha um relacionamento com Deus, ele se sentiu culpado. Ele se sentiu muito mal e ele ficou, ele se culpando demais, acabou pensando que Deus o abandonou, que Deus estava com raiva dele, quando ele fala, não me repreendas em tua ira. E ele fala, porquanto as tuas flechas cravaram-se em mim e a tua mão se abateu sobre mim. Então ele estava vendo Deus como um Deus mau, como um Deus bravo, que fica com raiva quando o filho se erra, né? Quando peca, quando desobedece. E ele estava vendo Deus assim. Por quê? Porque quando nós erramos, quando nós pecamos contra Deus, essa é a primeira coisa que nós vamos fazer. Pode voltar lá no início e ver Adão e Eva. Quando eles pecaram, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Se esconderam de Deus. Então, quando nós pecamos, quando nós sentimos que entristecemos a Deus, a primeira coisa que a gente faz é se esconder, sabe? E às vezes nem é nada demais, mas como a gente sabe do Deus que a gente serve, do Pai que a gente tem, e que Ele é tão perfeito que a gente
A gente deve fazer o máximo que a gente conseguir para agradá-lo. Então, qualquer coisinha a gente já sente que não é digna mais de estar na presença do Senhor. A gente sente isso. Sendo que a gente não deveria se sentir assim, por quê? Porque se Deus nos escolheu, se a gente serve a Ele, não é porque somos bons, e sim porque Ele nos escolheu, e sim porque Ele nos quer, mesmo sendo errados, mesmo sendo falhos. Ele nos quer. Mas nós não colocamos isso na nossa cabeça e o primeiro errinho que a gente comete, a primeira coisa que a gente faz é se afastar dele, sendo que ele não quer isso. E aqui Davi estava se sentindo assim, sabe? Ele estava sentindo que Deus estava pesando a mão sobre ele. Mas na verdade, o que nos afasta de Deus, o que nos aflige, não é a mão de Deus pesando sobre nós. É claro que Deus é justo e Ele corrige o filho a quem Ele ama, sabe? Ele não é um pai frouxo que vai deixar o filho fazer o que quer. Não, Ele é um pai. Ele nos ama e aquele pai que ama, Ele corrige o seu filho, para o seu filho não sofrer lá fora depois. E Deus, Ele é esse pai. Mas, quando a gente peca, quando a gente erra, quando a gente escolhe o caminho do erro, podemos ter certeza que a nossa maior dor, a nossa maior aflição, o nosso maior problema não vai ser Deus pesando sobre nós. Vai ser nós mesmos que escolhemos aquele caminho e as consequências da nossa escolha. É as consequências. Isso existe para qualquer pessoa. Todo mundo colhe aquilo que plantou, sabe? As consequências vêm para todo mundo. Seja para o justo ou para o ímpio, ou para o rico ou para o pobre, ou para o poderoso, ou para o mais simples. A consequência dos atos vem. E era isso que estava acontecendo com Davi. Olha, lá no versículo 4 ele já começa a reconhecer: as minhas culpas me afogam, como fardo pesado, tornaram-se insuportáveis para mim. As culpas dele, a culpa que ele estava carregando por ter feito o que fez, estava pesando sobre ele. Então não era, aqui ele já reconhece, não era Deus. É claro que Deus tinha entristecido com ele, porque Deus se entristece quando erramos, quando desobedecemos. Como qualquer pai se entristece, nós que somos pais, nós nos entristecemos quando nosso filho não nos obedece. Imagina Deus, que é santo. É claro que ele se entristece. Mas o peso sobre Davi, o peso maior sobre Davi, era a própria culpa dele. Porque nós temos disso conosco, de nos culpar demais, uma coisa que Deus, um fardo, nós mesmos colocamos sobre nós, um fardo que Deus não está colocando, sabe? Eu faço isso demais, sabe? O fardo dele é leve, não é pesado, sabe? Ele mesmo diz na palavra dele que o que ele pede para nós não é tão difícil assim. Não é algo que não conseguimos fazer. Se ele nos pediu, seja assim, 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 é porque ele sabia que nós iríamos conseguir. Então, se está pesado demais, é porque nós mesmos estamos colocando esse fardo sobre nós. Deus não é um pai ruim, ele não é um pai injusto, muito pelo contrário, ele é bom. A vontade dele é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. E ele é justo, e ele nos ama, sabe? Você que é pai, que é mãe, quando seu filho erra, às vezes você dá um castigo para ele, mas você, no fundo do seu coração, você não queria aquilo. Você só faz aquilo porque você sabe que se você não ensinar, ele vai crescer uma pessoa ruim, se você não educar. E ele vai achar que ele pode fazer o que ele quiser na vida. E mais pra frente ele vai sofrer. Porque se você não ensinar, ele vai aprender com o mundo. E o mundo não ensina com o mesmo carinho e dedicação que os pais ensinam.
Agora, imagina Deus, se nós que somos pais, que somos seres humanos, amamos nosso filho a tal ponto dele errar, dele desobedecer e nós educarmos ele, corrigirmos ele com o coração doendo, sabe? Às vezes você tem que dar uma chinelada, às vezes você tem que colocar de castigo, mas no fundo do seu coração você não queria estar fazendo aquilo. Você sente uma dor no coração de estar fazendo isso com a pessoa que você mais ama. Mas você pensa, eu preciso fazer isso. Agora imagina Deus. Se nós que somos seres humanos nos sentimos assim, imagina Deus que é perfeito. Imagina Deus que não tem maldade. Ele não tem maldade, não há maldade nele. Sabe? Imagina como que ele se sente. Ele não quer nos fazer sofrer. Ele não quer nos ver sofrer, ele quer nos ver bem. Mas por amor a nós, às vezes, ele corrige, ele, aperta um pouquinho para mostrar o caminho certo pra gente. É por amor, é porque ele não quer ver a gente sofrer lá na frente, nas mãos do inimigo, que não nos ama. Muito pelo contrário, quem nos ama é ele, o inimigo nos odeia. E se Deus aperta um pouquinho aqui, é porque ele não quer ver a gente sofrer na mão do inimigo lá na frente. Porque ele nos ama. Ele aperta, mas ele sabe até onde a gente aguenta. Agora o inimigo não. O inimigo, ele quer ver o nosso mal. Ele quer ver a gente destruído. Então o que é melhor? Sofrer um pouquinho nas mãos de Deus, que sabe o que faz, que sabe até onde você aguenta, para aprender, para melhorar, ou sofrer nas mãos do inimigo, que não tá nem aí para os seus sentimentos, que não tá nem aí para a sua salvação, e que pelo contrário, quer ver o seu mal, quer ver você destruído. O que é melhor? É claro que é melhor sofrer nas mãos de Deus, sabe? E se temos que sofrer um pouquinho para aprendermos o caminho certo, então que seja nas mãos dele, sabe? Então, aqui, Davi estava sofrendo por consequência dos seus próprios erros. E ele está clamando a Deus, e ele está pedindo, ele está dizendo o estado que ele se encontra, onde ele diz aqui: minhas feridas cheiram mal e supuram devido à minha insensatez. Então eu creio que quando ele fala feridas, ele estava falando da alma, ele estava falando de algo espiritual. Eu não creio que Davi estava doente mesmo, assim, fisicamente, com feridas e cheirando mal, até porque na história de Davi não fala nada disso. Ele era um rei, ele vivia rodeado de pessoas, então naquela época, uma pessoa que tinha feridas pelo corpo, que tinha lepra, era excluído, né? E como Davi nunca foi excluído, então eu creio que essa doença que ele está falando é espiritual, é da alma. Pelo pecado que ele cometeu, ele estava sofrendo. Porque uma pessoa que é acostumada com a presença de Deus, quando erra, quando peca contra Deus, ela se sente doente. Porque a gente se sente longe de Deus, porque nós mesmos nos afastamos dele. Não é ele que se afasta de nós. Sabe, uma frase que eu ouço muito, minha pastora fala muito essa frase: olha, o seu pecado não vai contaminar, não é bem essas palavras, mas é mais ou menos assim, não vai contaminar Deus. O seu pecado, o seu erro não vai sujar ele. Quando você tocar nele, não é ele que vai se contaminar, não é ele que vai se sujar, é você que vai ser limpo. Então ele não se afasta de nós porque pecamos. É nós que nos afastamos dele porque nos sentimos culpados demais. E ao invés de chegar nele e pedir perdão, sabendo que ele perdoa, nós nos afastamos, sabe? Mas aqui, apesar de Davi se sentir assim, apesar dele estar sentindo tudo isso que ele diz aqui, apesar dele estar achando que Deus estava pesando a mão sobre ele, ele não fugiu,
ele foi para os pés do Senhor e orou, como sempre, mesmo se sentindo culpado, mesmo se sentindo sujo, mesmo se sentindo doente, mesmo sentindo que Deus estava irado com ele. Ele foi para os pés do Pai, sabe? É como uma criança, sabe? Quando eles têm aquela pureza na infância, quando a gente briga com eles, quando a gente se irrita com eles vêm correndo para os nossos pés, sabe? E ele abraça e pede colo. Toda criança é assim quando é pequenininha. Mas quando cresce, que você briga, quando tá na fase da adolescência, que você briga, o que eles fazem? Se emburra com você, se esconde lá no quarto e não querem falar com você. Assim somos nós. Assim devemos ser nós, como crianças, sabe? No começo da nossa fé, nós somos assim, sabe? Qualquer coisinha, nós corremos pros pés de Deus. E mesmo ele às vezes, nos corrigindo, nós não nos irritamos com ele e corremos pros pés dele, porque sabemos que só nele nós encontramos perdão, nós encontramos salvação. Mas quando, muitas das vezes, nós achamos, nós vamos ficando mais velhos na fé e nós vamos nos achando demais, sabe? E ao invés de corrermos para os pés dele, nós nos afastamos dele. Mas Davi, ele nunca foi assim. Davi, ele sempre foi como criança, nos pés do Senhor, na presença do Senhor. Sempre que Deus corrigia ele corria para os pés do Senhor. E é assim que devemos ser. Tem um hino muito lindo, que eu gosto muito de cantar ele, que ele diz: quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Aí tem uma parte que fala: mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente. Então, nós não devemos deixar isso acontecer, sabe? Achar que já somos bons demais, que já somos grandes demais na fé. Nós nunca vamos ser, nós sempre vamos precisar demais dele, como crianças, como bebês que dependem totalmente do pai e da mãe. É assim que nós somos na presença de Deus. E Davi, ele sempre foi assim, e Deus se agradou muito dele. E aqui mais pra frente ele diz, contando para Deus tudo o que ele sentia. Ele diz assim: meus companheiros e amigos me evitam por causa da doença que me aflige, e os meus vizinhos se mantêm à distância. Então, ele se sentiu sozinho. No momento que ele mais precisava, no momento que ele estava se sentindo doente, ele sentiu que ele ficou sozinho. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não vão suportar passar pelo seu sofrimento junto com você. Eu já presenciei algo assim. Não comigo, mas com uma pessoa bem próxima, que num momento muito difícil da vida dela, sabe? Um problema onde muitos vêm enfrentando ultimamente, que é a depressão. Uma pessoa muito próxima dela se afastou e falou que não podia, não suportava ficar junto com ela por causa daquele problema dela. Então, muitas vezes, as pessoas mais próximas da gente vão nos afastar e nos deixar sozinhos quando mais precisamos. Isso não é amigo, isso não é amizade. Sabe qual é o seu verdadeiro amigo? É Jesus. Ele nunca vai se afastar de você quando você precisar. Os seus amigos terrenos, eles podem se afastar de você. Até os seus pais. É raro, mas até os seus pais podem se afastar de você se você passar por um momento muito difícil. Mas Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles nunca vão te abandonar quando você precisar. Muito pelo contrário, quando todos te deixarem, é Jesus que vai estar lá. É Ele quem vai dar com você. Então, confia nele, entrega tudo para Ele. Olha o que diz aqui. No versículo 9, está dizendo assim: Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios, nem mesmo meu suspiro te é oculto. Então, o que ele quis dizer? Senhor, todos os meus anseios, tudo que me aflige, todos os meus problemas, eu coloco diante de ti.
Porque eu sei que o Senhor pode me ajudar. Eu sei que só o Senhor pode resolver. E é isso que devemos fazer. Confia somente nele. Mesmo que você esteja se sentindo culpado, sabe? Faça como o Davi. Tá se sentindo doente, tá se sentindo culpado, tá pensando que ele não vai te ouvir porque você é errado demais. Tá achando que você é errado demais para chegar na presença dele. Mas mesmo assim, faça como Davi. Vai com essa culpa toda e coloca diante do Senhor e diz: olha, Senhor, eu sou culpado, eu errei, mas eu estou aqui. Como Davi diz aqui no versículo 18, sim, confesso a minha culpa, estou aflito em razão do meu pecado. Ou seja, sim, Senhor, eu confesso que eu errei e eu admito que isso tudo que eu estou sentindo é por causa do meu pecado. E aqui, no final, ele diz: Senhor, não me abandones. Meu Deus, não fiques tão distante. Só que não era Deus que estava distante dele. Era ele que estava distante de Deus. Sabe, Deus está ali, no mesmo lugar. Ele nunca saiu, ele nunca te abandonou. Ele nunca te deixou. Ele nunca te desprezou. É você que se distancia dele. Somos nós que nos distanciamos dele. Ele é fiel, mesmo quando não somos fiel. Sabe? E outra coisa que eu quero ressaltar aqui, que ele diz assim lá no versículo 13. Lá no versículo 12 ele diz assim, ó: armam laços os que desejam atentar contra a minha vida. Os que me querem mal proclamam a minha ruína, dedicam o dia todo a planejar calúnias. E olha o que ele diz em seguida: eu, todavia, como um surdo, não ouço, como mudo, não abro a boca. Fiz-me como um homem que não percebe que ocorre à sua volta, e sua língua não sabe replicar. Então, quando os amigos dele deixaram ele, e os inimigos dele estavam fazendo de tudo para derrubar ele ainda mais para dentro do buraco, sabe quando você tá quase caindo no buraco e a pessoa, em vez de te ajudar, vai lá e te empurra para você acabar de cair? Era assim que Davi estava, sabe? Ele estava se sentindo mal. Ele estava se sentindo sem Deus. Olha que situação. Ele estava se sentindo mal. E ao invés dele ter amigos à volta dele para ajudar ele e dizer: não precisa se sentir assim, sabe? Deus te perdoa, Deus te ajuda, eu vou te ajudar em oração. Não. Os amigos dele voltaram as costas para ele. Os inimigos dele estavam querendo destruir a vida dele. E ele estava se sentindo sem Deus. Quer situação pior do que essa? Mas ao invés dele se deixar se abater, mais ainda, ele correu para os pés do Senhor, contou tudo para o Senhor e não retrucou os inimigos dele. Quando os inimigos dele armaram laços para ele, quiseram destruir a vida dele, o que ele fez? Fez-se como surdo e como mudo. Ele diz que ele fingiu que ele não... Ele se fez como um homem que não percebe nada. Ele fingiu que ele não sabia nada que estava acontecendo à volta dele e que ele não sabia replicar, que ele não sabia responder aquelas acusações, sabe? Se fez de bobo. Ele se fez de surdo, mudo e bobo. Mas na verdade ele não era nada disso. Ele só fez isso porque ele percebeu que não adiantava ele replicar, sendo que é Deus quem ajuda. É Deus que nos advoga. É Ele que é o nosso advogado, é o nosso juiz e é justo. Então, faz como Davi, entrega tudo nas mãos do Senhor. Entrega tudo nas mãos dele, confia nele, que Ele é o seu advogado, Ele é o seu juiz, Ele te perdoa. Ele é um juiz justo, Ele perdoa. Então, que venhamos aprender com essa palavra. Sabe, nós somos falhos, nós somos seres humanos. E quando nós pecarmos, quando nós errarmos, sentirmos que entristecemos a Deus, não vamos nos afastar dele. Vamos ter em mente que Ele é um Pai amoroso e Ele está pronto para nos perdoar. Basta nos arrepender de verdade. Quando os nossos amigos nos deixarem, quando os nossos inimigos se voltarem contra nós, não vamos fazer o mesmo. Não nos retrucar, vamos entregar nas mãos de Deus. Fingir que não está ouvindo nada. Entregar somente na mão de Deus. E
correr sempre para os pés do Senhor, contar tudo para Ele, que Ele está nos ouvindo, Ele nos perdoa, Ele é Pai. Essa é a palavra do Senhor para o nosso coração hoje. Que o Senhor venha falar com você, que o Senhor venha tocar no seu coração, que o Senhor venha nos ajudar a ser melhores cada dia mais e que possamos aprender de verdade e praticar a palavra que Ele vem nos dando todos os dias. E eu vou orar neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada pela Tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua bondade. Obrigada pelo discernimento da Tua palavra, Senhor, pelo entendimento. Obrigada, Senhor, por falar comigo. Porque se não fosse o Senhor, eu não saberia falar nada, Senhor. Porque muitas das vezes, quando eu começo, eu não sei nem o que eu vou falar, mas o Senhor vai colocando palavras em minha boca. Muito obrigada por isso, meu Pai. Muito obrigada pela Tua misericórdia. Continua sempre conosco, sempre falando todas as manhãs, porque eu sei que o Senhor tem um propósito através desse projeto que o Senhor colocou no meu coração, Senhor, que é o Devocional dos Salmos. E que o Senhor venha cumprir o seu propósito, meu Pai. Eu não sei o que é, eu não sei como é, mas o Senhor tem algo a fazer através dessas palavras. E eu te agradeço por isso, meu Pai. Venha falando conosco cada vez mais e nos ensinando. Eu te agradeço, Senhor. Muito obrigada. Fica conosco. Amém. E até amanhã.